Fala, minha galerinha do mal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, dando continuidade ao assunto de progressão aritmética. Essa é a nossa aula de número 3. E hoje, pessoal, a gente vai ver a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG. Pessoal, o que eu quero encontrar na questão é a soma dos n primeiros termos, ou seja, Sn. Essa soma é dada por A1 somado com A2, somado com A3, somado com A4, e essa soma continua até n-1 e n, que é o enésimo termo. Tá ok? Detalhe importante, pessoal. Eu posso escrever essa soma de outra maneira. Sn é igual a A1 mais, no lugar desse A2, pessoal, assim como visto nas aulas anteriores, pode ser escrito como A1 vezes a razão. Esse A3 pode ser escrito como A1 vezes razão ao quadrado. Esse A4 pode ser escrito como A1 vezes razão à terceira. E assim por diante. Esse AN-1 pode ser escrito como A1, que multiplica a razão elevada a n-2. Por que n-2? Porque lembra que o expoente é sempre a subtração desse termo, que é n-1 com 1. Então, se eu fizer n-1 com menos 1, dá n-2. E o último termo escrito vai ser o AN, que vai ficar A1, que multiplica razão elevada a n-1, que é a fórmula do termo geral. Tá ok? Você deve estar se perguntando, para que danado o professor está fazendo isso? A gente está desenvolvendo todo esse raciocínio para chegar na fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, eu tenho essa soma, e aí eu vou obter essa soma de uma maneira diferente. Eu vou pegar essa igualdade e multiplicar todo mundo por quê? Que é a razão. O que é que eu vou encontrar? Quando eu multiplicar a expressão por quê, o que é que vai acontecer? Sn vezes Q dá Q que multiplica Sn. A1 que multiplica Q dá A1 vezes Q. A1Q que multiplica Q vai dar A1 Q quadrado. Porque Q vezes Q dá Q quadrado. A1 Q quadrado vezes Q dá A1 vezes Q terceira. Tá? A1 Q terceira vezes Q dá A1 Q a quarta. Mais reticências. Pessoal, A1 Q elevado a n-2 vezes Q vai dar A1 Q n-1. Porque você vai somar os expoentes. Aqui tem um oculto. Então, esse 1 somado com menos 2 dá menos 1. E por último, o último termo é A Q n-1. Quando eu multiplicar isso aqui por Q, vai dar A1 que multiplica Q elevado a n. Quando eu fizer a soma 1 menos 1, vai dar 0. Então, sobrou apenas o n. Aqui eu vou montar um sistema. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa segunda equação e vou subtrair pela primeira para ver o que é que eu vou achar. Vou subtrair. Ou seja, eu vou pegar de baixo e fazer menos a de cima. Tá ok? Ó, quando eu fizer esse termo menos esse, eu encontro que Sn menos o termo de cima, que é Sn, igual. Olha, não tem com quem eu subtrair o A1. Então, eu vou fazer menos o A1, tá? Que é essa de baixo, lembrando, menos a de cima. Então, a de cima vai ficar todos os termos com sinal negativo. Agora, observe que os próximos termos vai ser cancelado. Ó. Quando eu fizer esse termo A1Q menos A1Q, dá 0. A1Q quadrado menos A1Q quadrado dá 0. E aí vai começar a eliminar um monte de termo. Esse A1Q a quarta vai ter um A1Q a quarta aqui, né? E assim vai cancelando todo mundo, vai cancelando, vai sobrar apenas esse último termo que não tem com quem cancelar, tá? Então, vai ficar esse último termo, subtraído por ninguém, vai ficar ele mesmo. Ou seja, A1 Q elevado a n.
Com isso, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Olha, eu posso colocar nesse primeiro membro o SN em evidência. Quando eu colocar o SN em evidência, vai ficar QSN dividido por SN dá Q. Menos SN dividido por SN dá 1. Que vai ser igual a... Nesse outro termo aqui, eu vou colocar o A1 em evidência. Vou dividir, ó, A1Q elevado a N dividido por A1, sobra Q elevado a N. Menos A1 negativo dividido por A1, vai dar menos 1, tá? Com isso, eu vou isolar o SN. Então, SN vai ser igual a A1, que multiplica razão elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Essa daqui é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Bem, tá aí destacada a formulazinha para vocês. Lembrando só um detalhe. Só vale essa forma quando o módulo da razão for maior do que 1. Quando o módulo da razão for menor do que 1, aqui vai ser outra história, tá? Com essa ideia, a gente vai começar a resolver questões agora. Seguindo aí o material, a apostila de vocês, temos aqui o exemplo número 10. Dada a progressão geométrica 1, 3, 9 reticências, calcule letra A soma dos 6 primeiros termos. O legal aqui, pessoal, que a soma dos termos não depende do enésimo termo. Ou seja, o SN é o A1 vezes razão elevada a N menos 1 sobre razão menos 1. Dessa forma, a gente acabou de ver que é a soma dos n primeiros termos. Ele quer a soma dos 6 primeiros termos. Pessoal, quem é o primeiro termo? É 1. A razão vai ser 3, porque aqui vai de 3 em 3, ó. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9 e assim por diante. Então, razão é igual a 3. Substituindo 3 elevado a n, n no caso é 6, porque ele quer a soma dos 6 primeiros termos, então n é 6. Menos 1, dividido pela razão, que é 3, menos 1. A soma dos 6 primeiros termos vai ser igual. 3 elevado a 6 dá 729, menos 1, 728, que multiplica por 1, 728. Dividido por 3 menos 1, que é 2. Essa divisão resulta em 364. 728 dividido por 2 dá 364. Isso aqui foi a letra A. Letra B. Qual é o valor de n para que a soma dos n primeiros termos seja igual a 29.524? Vocês lembram que a fórmula da soma dos n primeiros termos é dado por A1, que multiplica razão elevada a n menos 1, sobre razão menos 1, que vai ser igual, essa soma, a 29.524. Substituindo os termos. O A1, que é o primeiro termo, vale 1. Razão é 3 elevado a n, que é o valor que eu quero descobrir, menos 1, dividido por razão, que é 3, menos 1. Isso aqui vai ser igual a 29.524. Agora basta a gente fazer contas. 3 elevado a n menos 1 vezes 1, 3 elevado a n menos 1. Sobre 3 menos 1 dá 2, que vai ser igual a 29.524. Utilizando aquela propriedade das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos, vou ter o seguinte: 3 elevado a n menos 1 vezes 1, 3 elevado a n menos 1, que vai ser igual a 2 que multiplica 29.524, só que dá 59.048. Esse 1 que está negativo passa positivo. Daí eu vou ter 3 elevado a n igual a 59.049. Temos aqui uma equação exponencial. Você que não assistiu a aula de equação exponencial, pausa o vídeo, assista para você entender essa questão bem direitinho. Então aqui vai ficar 3 elevado a n igual. Esse 59.049 você deve decompor em fatores primos. No caso, você vai sair dividindo por 3, por 3, por 3 e vai ver quantos 3 vai
obter. No caso aqui, você vai obter 10 números 3, ou seja, vai ficar 3 elevado a 10. Repetindo, se você efetuar 3 elevado a 10, você encontra 59.049. Daí, bases iguais implica que os expoentes são iguais, ou seja, n é igual a 10. Curtiu? Beleza. Próxima questão. Seguindo a sequência da apostila, vamos resolver o exemplo número 11, que é uma equação que diz assim: eu dei o valor de x na igualdade, x mais 3x mais reticências mais 729x igual a 5.465, sabendo que os termos do primeiro membro formam uma PG, ou seja, esses termos aqui formam uma PG, que somando os termos dessa PG você encontra 5.465. Isso aqui é a soma dos termos de um PG. Ou seja, qual a informação que eu tenho? Primeiro passo, o A1 vale x. Quem é a razão dessa PG? Razão é A2 dividido por A1. A2, que é o segundo termo, é 3x, dividido por A1, que é x. Cancela esse x com esse x, sobra 3. Beleza. Uma outra coisa importante. A n vale 729x. Com a forma do AN, eu posso descobrir o valor de n. Ó. A n é igual a A1 vezes razão elevada a n menos 1. Quem é a n? 729x. Quem é A1? O x. Razão vale 3 elevado a n menos 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar esse x com esse x. O que é que me sobra na brincadeira? 729 igual a 3 elevado a n menos 1. 729, por sua vez, quando você decompõe em fatores primos, você encontra 3 elevado a 6, que é igual a 3 elevado a n menos 1. Bases iguais implica que os expoentes são iguais, ou seja, o 6 é igual a n menos 1. Como esse 1 está negativo, eu vou passar positivo. Fica 6 mais 1 igual a 7, ou seja, n é igual a 7. Descobri o valor de n, agora eu vou substituir na forma da soma dos termos de uma progressão geométrica, que é Sn igual a A1 vezes razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Essa soma eu tenho o seu valor, que é 5.465. Quem é A1, que é o primeiro termo, é o valor de x, que é justamente o que eu quero encontrar. Razão é 3, que está elevada a n. N nesse caso é 7, a gente acabou de descobrir. Menos 1. Dividido por Q, que é 3, menos 1. O que é que eu vou ter? 5.465 igual a x, que multiplica 3 elevado a 7, pessoal, dá 2.187 menos 1, dividido por 3 menos 1, que é 2. Continuando, 5.465 é igual a x, que multiplica 2.187 menos 1, dá 2.186 sobre 2. Propriedade das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai ficar assim, ó, 2.186x vezes 1, que é igual a 2, que multiplica 5.465, que dá 10.930. O que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. E, efetuando essa divisão, 10.930 dividido por 2.186, você encontra 5. Então, 5 é o valor de x que a questão está querendo. Não podemos parar, vamos para a próxima questão. Questão número 12, que diz o seguinte: calcule a soma das potências de 5 com os expoentes inteiros consecutivos de 5 ao quadrado até 5 elevado a 26. Ou seja, 5 ao quadrado mais 5 a terceira mais 5 a quarta, assim por diante, até chegar em 5 elevado a 26. Bem, pessoal, ele quer saber essa soma. Essa soma, você faz o A1 multiplicado pela razão elevada a n menos 1 sobre
razão menos 1. Só que aqui eu vou tirar alguns dados, ó. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 5 ao quadrado. Quem é a razão? A razão só pode ser 5, porque cada termo é obtido pegando um antecessor e multiplicando por 5, né? 5 ao quadrado vezes 5 dá 5 à terceira, 5 à terceira vezes 5 dá 5 à quarta, assim por diante. O enésimo termo, que no caso aqui é o último, é 2 elevado a 26. A pergunta é, quem é o valor de n? Ora, pela forma do termo geral, a n é igual a A1 vezes razão elevado a n menos 1. A n vale 5 elevado a 26. A1 vale 5 ao quadrado. Razão vale 5 elevado a n menos 1. 5 elevado a 26 vai ser igual a potência, multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base que é 5 e vou somar os expoentes. Ou seja, esse 2 somado com menos 1 dá 1 positivo. Vai ficar n mais 1. Ora, como as bases são iguais, implica que os expoentes são iguais. Nesse caso, 26 é igual a n mais 1. Esse 1 está positivo, passa negativo. Vai ficar 26 menos 1, que é igual a 25. Então, n é 25. Dessa forma, vou substituir na forma da soma. A1 vale 5 ao quadrado. Razão é 5 elevado a n, que é 25, menos 1, sobre a razão, que é 5, menos 1. Daí essa soma, 5 ao quadrado, que multiplica 5 elevado a 25, menos 1. Sobre 5 menos 1, que vai ser igual a 4. A resposta é dada por essa expressão, tá ok? Você não precisa desenvolver, porque é humanamente impossível de resolver essa continha aí. Então, a resposta é essa coisa linda, tá? Próxima questão. Vamos resolver nossa última questão de hoje. Determine A, tal que o somatório que vai de 3 a A da fórmula 2i é igual a 4088. Que danado é esse somatório? Pessoal, o somatório da fórmula 2 elevado a i é o seguinte. Olha, o primeiro termo começa com 3. Então, você vai substituir o i por 3. Esse símbolo aqui, sigma, significa que é um somatório. Ou seja, o próximo termo é 2 à quarta, o próximo termo é 2 à quinta, e eu vou somando todos os termos até chegar em A, que é esse último termo aqui. Então, o último termo é 2 elevado a A. Essa soma aqui vai dar 4088. Observe que isso aqui, o primeiro membro, forma uma PG. PG de razão 2, porque 2 à terceira vezes 2 dá 2 à quarta, 2 à quarta vezes 2 dá 2 à quinta e assim por diante. Quem é o primeiro termo? 2 à terceira. O enésimo termo é 2 elevado a A. E eu pergunto a vocês, quantos termos tem essa PG? Bem, para isso, você vai colocar a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 vezes razão elevada a n menos 1. A n é 2 elevado a A, que é igual a A1, que é 2 à terceira, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. 2 elevado a A é igual a multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base, que é 2, e somar os expoentes. 3 somado com menos 1 dá n mais 2. Daí, como as bases são iguais, implica dizer que os expoentes são iguais, ou seja, A é igual a n mais 2. Esse 2 está positivo, eu vou passar para o primeiro membro negativo, ou seja, vai ficar n igual a menos 2. Descoberto o valor de n, vamos substituir na forma da soma, lembrando que a soma está aqui, ó, 4088. Soma é igual a A1 vezes razão elevada a n menos 1 sobre razão menos 1. Essa soma vale 4088. A1 vale 2 à terceira. Razão vale 2 elevado a n, que eu acabei de descobrir. Olha, n é a mesma coisa do que A menos 2. Menos 1. Sobre razão, que é 2, menos 1. Daí, pessoal, 4088 é igual a 2 à terceira, que é 8,
vezes 2 elevado a menos 2 menos 1 sobre 2 menos 1 dá 1, tá? O que é que sobra aqui? Pessoal, esse 8 que está multiplicando, ó, eu vou passar para cá dividindo, que vai ser igual a 2 elevado a menos 2 menos 1. Trazendo para cá, quando eu efetuar a conta 4.088 dividido por 8, eu encontro 511. Esse 1 que está negativo, eu vou passar para o primeiro membro positivo, ficando igual a 2 elevado a menos 2. Essa soma, 511 com 1, dá 512, que vai ser igual a 2 elevado a menos 2. 512 decompondo em fatores primos, eu encontro 2 elevado a 9, que vai ser igual a elevado a menos 2. Bases iguais implica que os expoentes são iguais, ou seja, 9 é igual a menos 2. Aqui está menos 2, eu vou passar mais 2 e vai ficar 9 mais 2 igual a 11. Então, 11 é o valor de A respondida a questão. Bem, pessoal, essa foi nossa terceira aula de progressão geométrica. Espero que todos tenham gostado. Continue estudando, continue fazendo os exercícios e acompanhando nossas aulas. Tá ok? Próxima aula a gente vai ver soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Beleza? Então, aguardo vocês e até a próxima. Fique com Deus.